Todo mundo com as suas águas. Hoje é o capítulo 4, item 18. Vamos entrar no tema das famílias, né? Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, hoje nós vamos nos voltar para esse tema que é realmente muito importante, que é essa questão da família. Então, vamos fazer nossa oração, respirar fundo, limpar nossas mentes, nos conectarmos com a espiritualidade amiga, presente e operante nas nossas vidas, com a nossa permissão. Pai amado, Pai querido, gratidão por este momento de oportunidade, de crescimento em conhecimento, por esse momento de paz, de busca e de conexão com o céu. Gratidão por todas essas entidades aqui presentes, envolvidas nesse trabalho lindo, magnífico e tão importante, que é o conhecimento e a expansão de tudo que nós sabemos, para que possamos evoluir com mais fluidez, com mais bondade, com mais entendimento e compreensão de todas as nossas vidas. Gratidão, Pai, pela espiritualidade amiga que se faz presente o tempo todo entre nós, nos amparando, nos cuidando, nos guiando e nos ensinando a sermos melhores a cada dia. Gratidão por todo esse conhecimento que eles vêm nos trazer e que tudo, Pai, possamos compartilhar com todos aqueles que precisam e que cruzam os nossos caminhos. Abençoe a todos esses seres que vão reencarnar, para que cumpram as suas missões aqui na Terra e que possa trazer materialmente a regeneração ao nosso planeta e a vida de todos os seres que aqui habitam. Esteja conosco sempre e também nunca nos deixe afastar de ti. Gratidão. E que assim seja. Então, os trabalhos estão abertos. Vamos agora abençoar as nossas águas. Como vocês sabem, todos os dias agora nós teremos a participação novamente da equipe do Dr. Fritz, que estão retomando essa parte de abençoar e fluidificar as águas. Boa noite, meus queridos. Que o Pai os abençoe em todas as dimensões do seu ser. Maria aqui para fluidificar as águas em nome da equipe do Dr. Fritz. Peguem seu copo d'água. Hoje vamos fazer diferente. Olhe para essa água. Essa água vai se transformar em água da vida. Água regenerativa e reconstrutora. Acredite. Sinta
esta água agora, antes da fluidificação. Coloque-na desta forma na sua mão. Por isso pedimos uma taça. Chegue-a perto do seu coração. Sinta as impurezas. Sinta o flúor. Sinta o cloro. E tudo que ela carrega. Sinta o quanto não há vida nela. Sinta a tristeza dessa água. Esse exercício é muito importante para que você não só acredite, mas veja e sinta a transformação da água. Nesse momento, você sente uma leve dor no seu peito, pois houve uma conexão sua com essa água que pede vida. E agora que foi feita essa conexão, coloque a água ali no local e vamos abençoá-la. E então vocês vão vir. Respirem fundo, limpe suas mentes de toda e qualquer correria do dia a dia, de todo e qualquer pensamento vindo de fora. Respire, relaxe. E agora veja uma linda nuvem minúscula se formar em cima do seu copo d'água ou do seu recipiente, da sua vasilha de água. Veja essa nuvem azul forte, azul celeste, um azul turquesa magnífico, que começa a desvanecer-se em gotas azuis cintilantes, que vão caindo sobre as águas, descendo e tornando a água toda azul como ela, como a nuvem que você visualizou. E até o final do recipiente, a água está toda azul. Esse azul limpa toda a água e retira toda a energia deletéria. Veja essa energia deletéria saindo através do copo. É uma energia densa, escura. E ela sai através do copo, passa a mesa e vai direto ao chão. Hoje estamos ampliando o seu poder de transformação dessas águas. Então, agora você vê a água límpida e realmente pura. Novamente, você vai acreditar e imaginar uma linda nuvem dourada sobre as águas. E esta nuvem se desvanece numa linda chuva dourada resplandecente. E que vai caindo sobre as águas e transformando essa água em uma água dourada igual, resplandecente, brilhosa. Vejam as partículas douradas caindo e tomando conta da água, transformando-a em uma água
inteligente, pura, revitalizada, forte, verdadeira. Muito bem. E agora você vai pegar o seu copo d'água novamente. E vai trazê-lo ao seu peito. E agora, sinta a energia desta água. A energia revitalizante, pura, refrescante. E agora você sente no seu cardíaco essa refrescância da água, essa energia de saúde, de fé, de amor. Sinta a alegria desta água em ser regenerada. E desta forma, você percebeu, sentiu a verdadeira transformação desta água. Não é imaginação, é real. Multipliquem essa água. Bebam-na o máximo que vocês puderem. Troquem a água do seu corpo com essa água revitalizante. E o seu organismo vai responder com muita saúde e regeneração. Gratidão por me receber. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito bem. Vamos brindar, gente, que essa água mudou a nossa vida. E tem mudado a cada dia. Gratidão à espiritualidade. Vamos então agora acompanhar a leitura da Cecília. Boa noite a todos. Boa noite. Capítulo 4, item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendência. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois, quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizade, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados. E os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento. Pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria.
Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que, por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras. E a morte vai separá-las, tanto na terra como no céu. Agora vamos ao comentário da espiritualidade. Boa noite. Jacob aqui novamente, com grande felicidade e gratidão. Por onde começarmos? Se todos nós somos uma grande família. A família é um grande projeto do Pai. As pequenas famílias representam células, pois, na verdade, a união de todas as famílias montam essa grande família que nos une. Pois no plano espiritual, nos conhecemos, sabemos as histórias de cada um, os seus nomes, suas vidas e as peculiaridades que cabem a cada um. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a essência da família. Como vocês já perceberam, tudo no plano espiritual é planejado, é calculado, é estudado. E nada acontece por acaso. A vinda de uma pessoa, de um ser em uma família, não poderia ser diferente. Quando se senta no departamento de reencarnação ou de vida kármica, como vocês quiserem chamar, para se calcular, para se projetar a vinda de um ser, todos aqueles envolvidos participam desse planejamento. Muitas vezes, também são unidas pessoas que antes eram grandes desafetos, na tentativa de que, sendo parentes, possam vir a se amar. Outras vezes, são elaboradas famílias em plena comunhão, famílias de seres com objetivos iguais, para acolherem almas difíceis,
que se negam a evoluir, que se negam a crescer. Quando se senta para planejar uma família, é levantado várias variáveis, de acordo com um 1% de ações que aquele ser quer realizar aqui no planeta. Existe uma explicação muito lógica para isso. É muito mais fácil você ser amparado, ser cuidado por aqueles que te amam, para que você possa atingir os seus objetivos. E, por outro lado, é muito mais fácil também você aprender as lições que você precisa aprender em família. E é por isso que é planejado e projetado as ações que você precisa tomar em vida. Um ser, quando nasce fragilizado, ainda com a conexão mais para o lado espiritual do que o material. Precisa de uma orientação, de cuidados, de carinho. E não existe ser nos reinos que mais precisa de cuidado do que o ser humano. Em todos os outros reinos, cada um com as suas peculiaridades, apresentam características próprias que tem a ver com a família. Mas os seres humanos, eles são aqueles que ficam mais tempo sendo cuidados, zelados e guiados pelos pais. O certo seria 18 anos, 21 no máximo. Mas hoje em dia, existem seres que querem ficar dentro do seio familiar até a sua morte, indo totalmente contra todos os padrões de evolução e crescimento dos seres na Terra. Entendam que o nível de comodismo cresceu tanto e o nível de medo das coisas novas, de arriscar, de ir à luta, como vocês falam, cresceu tanto que tem feito dos filhos eternos dependentes de seus pais. E isso não estava no acordo. É bom comentar com vocês. Todos precisamos andar com as próprias pernas para aprendermos mais e aproveitarmos melhor essa vida. Também, em contrapartida, há pais que não querem libertar seus filhos. Acham que seus filhos são incapazes de caminhar com as próprias pernas, sem entender que para que ele possa evoluir, é necessário que ele se arrisque, que ele enfrente os desafios, que ele vá à luta para que ele possa sobreviver, digamos assim. Pois seus pais não são eternos. E esse conceito de, digamos, prolongada dependência dos pais, corta as pernas
Pois, quando chegar a hora da verdadeira prova, do verdadeiro desafio que foi instituído pelo próprio ser, ele vai estar, digamos, sem maturidade para enfrentar aquele desafio. E então sofrerá muito mais por não ter tentado caminhar com as próprias pernas. Esta geração é uma geração que vai ter que se adequar a toda essa situação que se apresenta. É um paradoxo, é claro, quando eu falo, né, que seres, os pais não são eternos, que eu falo aqui, caminhando na fisicalidade, é claro. Então, subentende-se que você precisa preparar seu filho para a vida. E desde que houve um planejamento de vocês, de todos da família, cada um tem que cumprir o seu papel para que haja a evolução de todos. Existem múltiplos casos. Casos de pessoas que foram unidas pela família para que criassem laços de amor, amizade, fé e união. E casos de pessoas que já tinham laços e afinidades. O que acontece é exatamente isso. Quando se passa para o plano espiritual, aqueles que foram unidos para o crescimento, para que cumprisse com um dever kármico, cada um vai para o seu lado com o seu dever cumprido. Ótimo. Ou ficam amigos. E aqueles que já têm afinidade, essa afinidade já vem geralmente de longos tempos. E no plano espiritual se continua a afinidade. Mas entendam que todos somos uma grande família. O nosso Pai é um só. É o Criador, o Todo-Poderoso, que nos fez com amor, que nos fez essência, a essência divina. E essa essência que está em todos os seres nos une como uma grande família, que não podemos deixar de ser. Por isso, ao praticar a caridade para um desconhecido em vida, na verdade, você não está praticando a caridade. Você está praticando a caridade não para um desconhecido, mas para uma pessoa da sua família. E muitas vezes você pode não reconhecê-lo nessa vida, mas quando você desencarna, você lembra de quem é. Há casos de pessoas que hoje você ajuda e que em vidas passadas te ajudou. Há casos de pessoas que te ajudam e que em vidas passadas você ajudou. Então vejam que é tudo muito relativo e que a família, hoje, o que você precisa compreender, que tudo é planejado, que seja qual for a situação, o objetivo é o amor, é se amar e levar o amor àquele que depende de você, que existe a afeição real, que é a espiritual, que é a de outras vidas, a afinidade que você tem por aquelas pessoas que estão ali com você. Existe a afeição material, que diríamos não é nada atuante no plano espiritual, porque se você hoje faz parte de uma família apenas para o crescimento espiritual e não tem afeição por aquelas pessoas,
Assim que você partir para o plano espiritual, isso vai se desfazer. Mas entenda que existe um objetivo maior por você estar com aquela família. Existem famílias totalmente desequilibradas e que você está nesta família para ajudá-los a se reequilibrar. Existem famílias totalmente equilibradas e que você é o desequilibrado e está nessa família para se reequilibrar. Então vejam que é muito relativo. Não tem como você comparar a sua família com a família do outro. Porque cada família atende ao propósito que foi determinado por você e por eles. Sempre aquela pessoa que compara, ela sai perdendo. Primeiro, por não saber da realidade, por não conhecer o que levou a história daquela família a estar juntos, por não saber o que está por vir. Então, a melhor opção é não se comparar. Não comparar a sua família com a família de ninguém. Compreender que existe um porquê de você estar junto com aquela família. E procurar fazer o seu melhor. Viver da melhor forma possível. Levar aqueles que estão à sua volta o seu conhecimento. Resgatá-los também. E fazer o que for possível para você. Mas, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Sem se anular. Aprenda a se posicionar em todas as situações da sua vida. E principalmente no seu seio familiar. Cada um tem que estar no seu papel. É equivocado o filho que quer fazer papel de pai ou mãe. A mãe que faz papel de filha. A irmã que faz papel de mãe. Se cada um do seu seio familiar ocupar o seu lugar e fazer o seu papel, tudo vai bem. Mas deve começar por você. Aproveitando o vídeo do Dr. Fritz de hoje, eu vou perguntar: você está ocupando o seu lugar na sua família? Ou está querendo ocupar o lugar de alguém da sua família? Entenda que tudo que vocês passam junto do seio familiar é um aprendizado único e necessário. Aprendam a respeitar, a perdoar, a amar aqueles que estão mais próximos de você. Mas, em primeiro lugar, sempre, o amor, o respeito e o perdão tem que ser aplicado a você mesmo. Esse ensinamento nunca vai mudar. Seja em qualquer meio que você estiver. Seja no seu trabalho, seja no seu lazer, seja na sua família. Em primeiro, tem que ser em você. A partir do momento que você estiver concentrando o que você precisa aprender dentro daquela família, e você passar a ocupar o seu lugar, todos os outros da família vão se encaixando, se moldando e aprendendo a ocupar o lugar deles também. É um efeito, digamos, dominó. Algo também muito importante. Você saber e respeitar quem veio primeiro. É no respeitar quem veio primeiro
que você também aprende a se respeitar e a impor o seu respeito. Impor que seus filhos também te respeitem. Muitos querem o respeito dos filhos, porém não respeitam seus pais, seus avós e as pessoas que vieram primeiro. Muitos não estão conseguindo ensinar a seus filhos esse princípio básico de respeito, de consideração e reconhecimento àquele que veio primeiro. Só isso já facilitaria muito a vida das crianças. Hoje, os pais estão se rebaixando para seus filhos e deixando seus filhos controlar suas vidas. Como se as crianças tivessem experiência de vida. São inteligentes, são tecnológicos, são capazes, mas precisam aprender o que é certo e o que é errado. Precisam aprender a se posicionar em suas vidas como filhos, a respeitar seus pais. Essas crianças que não respeitam os pais dificilmente vai entender o conceito de divindade, o conceito de nosso Pai maior, aquele que nos fez. Eles não vão compreender, porque eles não foram ensinados a compreender. E então vão produzir IAs, 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 sem sentimento, sem amor, sem compreensão, sem fé, sem nada que é inerente ao ser humano. E vão achar que isso é correto. Não ter sentimentos é correto. E vão associar que os sentimentos os fazem sofrer. Eles querem tudo, menos sofrer. Não querem sentir dor, não querem ter dificuldades, não querem ter desafios, não querem passar por aquilo que os pais passaram. E então, eu digo a vocês, onde está a evolução desses seres se eles não conseguem subir degraus? Como eles vão evoluir? Como eles vão aprender a se manter? Eles vão ter que encontrar uma forma. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão criando uma IA que vai suprir o lugar dos pais, o lugar desse sofrimento, que vai fazer tudo o que eles não sabem fazer. E depois, quando vocês envelhecerem, não cobre deles que tenham sentimento com você. Entendam que as ações de hoje vão ser colhidas. E é por isso que a espiritualidade está tão presente agora. Para tentar levar a essa geração conceitos que os pais não estão ensinando, não estão vivendo. E para que os pais compreendam que essas crianças que hoje estão mandando e desmandando em casa,
amanhã vão estar mandando e desmandando no país, no mundo, no planeta. E o que será de todos? São crianças altamente tecnológicas, são crianças altamente inteligentes, são crianças que precisavam estar desenvolvendo o lado social com os pais. Olhem para as escolas. Elas retratam o caos do amanhã na sociedade. Crianças que não respeitam o adulto, que não compreendem que eles chegaram primeiro. Hierarquias. Não compreendem hierarquia. Não compreendem limites. Não compreendem o não. Porque lhes foi ensinado que eles têm o direito a serem felizes, independente se a felicidade deles vai interferir na felicidade do outro. O mundo já passou por isso uma vez. E isso causou guerras. E eu digo para vocês, hoje estão plantando sementes que vão ser colhidas com muitas lágrimas, se não nos ouvirem. Não é por obrigação, mas por necessidade. Vocês precisam ajudar a essa geração que está tão inoperante com os seus filhos. E é por isso que a espiritualidade tem orientado para que vocês compartilhem, porque hoje o único meio de conhecimento que está chegando a essa geração é através da internet. Pois eles não estão mais respeitando pessoas. Eles respeitam a pessoa que eles olham, veem e ouvem através da internet. Que eles conseguem sentar e ouvir. Notem a invasão de pequenos vídeos rápidos, porque eles não têm muita paciência. Na verdade, não têm paciência nenhuma. Têm pressa em ser felizes, em fazer o que eles gostam. Eles não estão aprendendo a conviver com as frustrações, com o tédio, com o silêncio, com eles mesmos. E aí vai acontecer algo, porque é preciso acontecer. Os canais mediúnicos vão abrir. Imaginem como vai ser esses seres quando eles começarem a ver espíritos andando para todos os lados. Quando eles começarem a ver os seres, quando eles começarem a ver que os reinos têm vida. Imagine. Pense. Vai ser um caos sobre a Terra. E é por isso que nós estamos aqui com esse departamento de seres que estão reencarnando sem o esquecimento.
para que já saibam que existe o plano espiritual, que é o lar deles, o lar de todos nós, pois somos todos espíritos, com a diferença de que os que estão com o corpo são almas, que é apenas o nome, e os que estão sem corpo físico são espíritos. Somos todos espíritos. Vejam como nosso Pai é sábio. E ele já sabia de tudo isso que se está passando e que se vai passar. E é por isso que existem esses departamentos agora acoplados a grandes departamentos, como o departamento kármico, como o departamento de expiações e provas, como o departamento de desencarne, departamento de cura, e todos os departamentos da espiritualidade, do mundo espiritual. Por isso, meus irmãos, façam a sua parte. Compartilhem. Vamos levar essa mensagem ao máximo de pessoas possível, para que elas também possam acordar antes que o caos se estabeleça. Porque é tão certo como o dia e a noite que haverá caos. Porque não tem como se arrumar uma casa sem bagunçá-la. Então, a única coisa que eu vos peço nesse sentido, exercite na sua família. Sei que muitos se dizem não preparados. Não importa. Compartilhem. Deixe que eles decidam se estão preparados ou não. Compartilhe com eles. Se te procurarem, fale sobre o assunto. Você está mais do que preparado para colocar para fora aquilo que você pensa. Se ele aceitar, ótimo. Mas se não aceitar, tudo bem. A palavra vai ficar guardada no coração. E na hora H, podem acreditar. Quando o caos vier, eles vão se lembrar de você. Um abraço, gratidão por me ouvirem, gratidão por vocês estarem aqui. Venham sempre, multipliquem, precisamos chegar a mais pessoas. Que a vida de vocês seja abençoada. Hoje, eu quero fazer a oração também. A oração de encerramento desse trabalho. Eu, Jacob, quero me apresentar também. Eu trabalho no departamento de reencarnação do Oriente. Lá, junto com todos os outros espíritos, acompanhamos, cuidamos, resgatamos, acolhemos e ajudamos na reencarnação de todos que reencarnam no Oriente. Eu era como eles, que estão hoje guerreando. Pensava que existia somente uma verdade. A verdade que eu havia aprendido no Alcorão. Tive muitas oportunidades. Porque o Pai é benevolente.
amoroso. E o único objetivo do nosso Pai é a nossa evolução. Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver plenos e crescendo sempre. Quando convivi com o Mestre, eu não soube compreender a magnitude de sua mensagem. Eu achava muito mole e incapaz de tamanha missão. E só fui compreender o tamanho da missão do Mestre quando desencarnei. Que eu me vi no plano espiritual, sem entender o porquê estava ali. Que lugar era aquele? Porque nada que estava escrito no Alcorão, as virgens, a plenitude, o reconhecimento estava ali para me receber. Eu era tão perfeito, cumpria com as leis, com os holocaustos, todos os sacrifícios, fazia como Jó tudo o que era necessário. Mas eu não sabia o essencial. E que era a base do conhecimento do Mestre. Eu não sabia que havia o amor. E que o amor era a plenitude do ser. E que através do amor, que é o único caminho que foi apresentado pelo Mestre, se chegava ao Pai. E o pior de tudo isso é que eu não sabia que esse amor estava em mim e em cada um que me cercava. Minha família, como vocês sabem, no Oriente, família é muito valorizada. Você é capaz de matar pelos seus familiares. E foi do outro lado que eu aprendi que todos são minha família. E aquele mendigo que eu neguei um pão era minha família. E aquele que eu apedrejei era minha família. E aquele que eu neguei era minha família. E eu, que me achava tão perfeito, capaz de fazer tudo pela minha família, compreendi que a verdadeira família são todos. E é por isso que precisamos mudar o nosso olhar e aprendermos a nos olhar primeiro a nós mesmos e depois aos outros como um só que somos,
como um familiar. Você tem que se amar. Porque sem você se amar, não tem como você amar o outro. E o fato de eu ter renegado ao mestre é porque eu não sabia que o princípio do nosso Pai maior, o seu sinônimo é amor. O amor mais verdadeiro, que está na nossa essência, gravado em todas as nossas células. Nossas células são nossas familiares. As plantas são nossos familiares. Os animais são nossos familiares. Todos somos uma grande família. E é por isso que eu quero que nesse momento vocês elevem os seus corações e seus pensamentos ao Pai. Ao nosso Pai maior que habita em você. E essa conexão maravilhosa irá se estender agora a todos os seus familiares, a todas as pessoas que nos cercam neste momento. Pessoas desesperadas, com medo do que está por vir e que está já no ar. Nem elas sabem o que é, mas têm sentido medo e insegurança. Porque grandes mudanças estão por acontecer. Coloquem a mão no vosso cardíaco e vamos orar. Porque o Pai não está lá longe. O Pai está dentro de cada um. Conecte com você mesmo. Sinta dentro do seu peito uma luz dourada no formato de um círculo, uma bolinha, crescer. É o seu eu divino presente. E agora vamos orar. Eu divino que habita em mim. Sou grata pela oportunidade de estar aqui. Eu divino que habita em mim. Quero neste momento expandi-lo. E agora veja essa bolinha se transformando em uma grande chama de fogo. Um fogo dourado, ardente. Como a chama na sarça de Moisés. E ela vai crescendo. Eu divino, cresça em mim. E que possa iluminar a todas as sombras. Para que elas sejam reconhecidas e amadas. Para que elas sejam perdoadas. Eu as perdoo, pois fazem parte de mim. E grande ensinamento nos tem dado. Eu divino, eu vos peço. Abençoe a todas as chamas ardentes que em volta de mim estão. E que elas possam crescer com força e poder na vida de cada ser.
para que se sintam aliviados diante de tanto sofrimento criado por essas ilusões, colocadas em nosso mental, que contagiam o nosso físico e emocional e nos afastam do nosso espiritual. Eu divino que habita em mim, inunde cada célula do meu ser, renascendo o seu poder em cada uma delas, de regeneração e de integridade celular. Cure meu corpo físico. Cure o meu emocional. E suba para o meu mental, curando-o também. Eu divino, tome posse desse ser que é você. E que possa se juntar a todas as outras centelhas. Pois centelha divina eu sou. Sou chama sagrada. Sou a ação manifestada do nosso Pai Criador. Que todas as minhas células e todos os meus corpos possam compreender a magnitude de ser quem eu sou, no amor eterno do nosso Pai Criador. Que eu tenha a capacidade de mudar a minha vida e todas as situações com base no meu eu divino que habita em mim. Mude meu ponto de vista para que eu possa ver além das aparências, além das desilusões, além das ilusões, além de todo o sofrimento, que eu possa ver o grande eu sou em todos que me cercam, mas principalmente em mim mesma. Que seja assim e que assim seja para sempre. Porque o nosso Pai quer. Gratidão. Gratidão, meus amores. Quanto poder, meu Deus. Espero que vocês estejam sentindo esse poder que eu estou sentindo aqui.